Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero desejar a todos uma boa noite. Hoje é dia 16 de janeiro de 2026. Que Deus abençoe você e sua vida. Eu gostaria de meditar um pouco em um texto que se encontra no livro de Amós, capítulo número 7, versículo do 1 ao 6. Passamos a leitura. Diz assim: O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Disse o Senhor Jeová. Meu querido, eu gostaria de meditar um pouco com você a respeito de um tema muito importante na vida do cristão ao longo da nossa jornada, que é o tema da intercessão. Talvez quando nós ouvimos falar dessa palavra intercessão, nos lembremos de Moisés, que intercedeu pelo povo, nos lembremos de Samuel, que disse: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Talvez nos lembremos de Jeremias, que estava orando a Deus pelo povo, e Deus disse: tu não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor, porque eu não te ouvirei. Por 2 ou 3 vezes Deus disse isso para o profeta. Mas depois Deus se compadece do clamor de Jeremias e diz: clama, clama a mim que eu te responderei. Então a intercessão, nós podemos notar que é um ponto forte a respeito da batalha. Essa batalha intercessória nós travamos com o próprio Deus. Essa batalha de intercessão. Pedindo a Ele. Intercedendo por outra pessoa. Intercedendo por uma causa. Intercedendo por uma situação. Entregando em suas mãos algo ou alguém. Então essa peleja, nós não podemos desistir. Israel é aquele que luta com Deus e vence, mas vence em oração. Luta em oração. Louvado seja Deus. O profeta Amós, ele deixa esse relato de intercessão. Esse texto que eu acabei de ler com você, ele trata sobre intercessão. Ele fala sobre entrar numa batalha com Deus, pedindo por alguém ou por alguma causa. Então o profeta dá essa lição. Você vê que o profeta Amós, o contexto da época do profeta Amós era um contexto de rebeldia, de rebelião declarada às claras contra Deus. O profeta Amós era de Tecoa, uma cidade próxima a Jerusalém, mas ele não foi chamado para ser um profeta em Judá. Ele pertencia ao reino do sul, mas ele não foi chamado para levar uma mensagem para o reino do sul, assim como Jeremias foi chamado para levar uma mensagem para o reino do sul, assim como Miqueias foi chamado para levar uma mensagem para o reino do sul, assim como Abacuque foi chamado para levar uma mensagem para o reino do sul. Amós não. Amós, ele foi chamado para levar uma mensagem para o reino do norte, para as 10 tribos. E é interessante nós meditarmos que esse profeta, ele tem o seu período ministerial na época de Jeroboão II, um rei ruim, um rei devasso, um rei que andou contrário aos caminhos de Deus. Nessa mesma época, quem reinava no Reino do Sul era
o rei Uzias. É interessante que ambos os reis reinaram muitos anos. Jeroboão chegou a reinar 41 anos, muito tempo, principalmente para quem governa ruim. Então você vê o desastre que aconteceu no reino do norte, reinado por Jeroboão durante esse tempo. E nesse interregno, nesse intervalo, em algum momento Deus chama o profeta Amós e ele levanta sua voz profética naquele contexto tão devasso, naquele contexto tão depravado, naquele contexto tão imoral. O tempo do profeta Amós era um tempo de injustiça, injustiça social, de engano, de apostasia, onde cada um queria levar vantagem em cima do outro, onde cada um queria ludibriar o seu próximo. E toda essa ação, todas essas atitudes são contrárias à vontade de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Então Deus levanta o profeta Amós nessa época. Esse capítulo 7, ele vai falar de outras visões, que não vou me deter a nenhuma delas aqui, a não ser nessas duas primeiras visões que Deus dá para o profeta Amós. É interessante que, quando nós vemos o capítulo 7, assim está escrito no versículo 1. O Senhor Jeová me fez ver. Então, aquela visão não era loucura do profeta, não era que ele estivesse ficando a par da realidade, não era que ele estivesse ficando louco, não era uma alucinação. Deus deu essa visão para o profeta Amós. Deus deu essa visão para ele. Era uma visão vinda do céu para o profeta Amós. E o que foi que ele viu? Qual foi a visão que Deus deu a ele? Assim está escrito: eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. É interessante que essa erva serôdia, né, essa plantação serôdia, que é uma plantação um pouco fora de tempo, que Israel tinha duas safras, Israel plantava 2 vezes por ano. A primeira, o rei tomava quase toda como imposto. Isso está lá em 1 Samuel, que quando Deus orientou ao povo, dizendo: olha, se vocês quiserem um rei, ele vai explorar vocês, ele vai tomar o melhor da sua terra, o melhor do seu jumento, o melhor da sua plantação, vai tomar suas filhas para fazer serviços para ele, vai tomar os seus filhos para serem servos dele. Então o rei tinha esse direito. E ele geralmente ultrapassava, principalmente quando era um rei, ultrapassava, extrapolava, tomava muito do povo e o povo ficava com pouco ou quase nada. Por isso que eles plantavam essa segunda plantação, chamada de plantação serôdia. E a Bíblia diz aqui que nessa visão, os gafanhotos que Deus formava era no princípio do rebento dessa erva serôdia. Logo quando a plantação estava nascendo, né? Estava ali no comecinho. A Bíblia diz que esses gafanhotos vinham e arrasava tudo, comia tudo. Agora você imagine uma sociedade completamente agrícola, pastoril, que dependia das plantações, que dependia dessa forma de agricultura, né? Principalmente a agricultura familiar ali, de subsistência familiar. Você imagina aí que logo no princípio, quando as plantações, o milho, o feijão, o trigo, o centeio, ali estavam no começo da germinação, os gafanhotos vinham e acabavam com tudo, não deixaram nada. Você imagina aí o quanto essa população, o quanto essa família ia padecer, o quanto essa família iria sofrer, o quanto essa família iria sofrer até necessidade por não ter como se alimentar, como não ter como subsistir, como não ter meio de troca, porque a alimentação também se vê como troca. Então, a população ia padecer. E a Bíblia diz mais aqui, que assim no versículo 1, e eis que era a erva serôdia
depois da cegada do rei. Como eu expliquei para você, era a segunda que o povo tinha plantado, ia plantar para sua subsistência familiar. O gafanhoto vinha e acabava com tudo. E aconteceu no versículo 2, e aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, então na visão que Amós teve, aqueles gafanhotos não deixaram uma folha, não deixaram um rebento, não deixaram um fruto, não deixaram um cereal, eles arrasaram tudo. Era uma nuvem de gafanhoto, assim como aquelas pragas no Egito, não deixaram nada. O quanto essa população ia sofrer, o quanto as famílias iam padecer, crianças iam chorar, adolescentes iam padecer, homens idosos iam sofrer muito mais, o pai de família iria ficar com, como a gente disse aqui, com as mãos na cabeça, a mãe de família ia... isso seria um caos. Resumindo, seria um caos. Mas você vê, querido, que nesse momento, dessa visão que Amós teve, de calamidade, de ruína social, de ruína financeira, porque ali ia abalar as finanças, ali ia abalar o comércio, ali ia abalar a produção pastoril, ali ia agravar o campo, ali ia agravar a pecuária, ali ia agravar o comércio interno daquele país ali. Ia ser um choque, ia ser um abalo muito, muito severo, ia ser um abalo muito austero. Nesse momento, o profeta Amós se lança, se levanta como um intercessor pela nação. Esse deve ser o nosso papel, querido. Nos levantar no momento de calamidade, no momento de ruína, no momento de agruras da sociedade, da cidade, do país, da nação. Nos levantarmos fazendo nosso papel cristão e interceder por esse povo. Qual foi o teor dessa intercessão, dessa oração intercessória do profeta Amós? O versículo 3 está escrito assim, versículo 2, a parte B. Eu disse, Senhor Jeová, perdoa, perdoa. Você vê que o profeta Amós, ele tomou como base apenas o perdão de Deus. O perdão de Deus é baseado na sua misericórdia. O perdão de Deus é baseado na sua graça. Nós não merecemos o perdão de Deus. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. A Bíblia diz que com Ele, o salmista chegou a dizer, contigo está o perdão, para que sejas temido. Então, Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus clemente. Ele é o Deus longânimo. O profeta Amós clamou, pedindo, Senhor, perdoa. O povo merece castigo. O povo merece chicote. O povo merece a calamidade. Os atos e as ações deles são contra a tua vontade. Mas ele, assim como o profeta Abacuque, na ira, lembra da tua misericórdia, Senhor. Perdoa esse povo. Perdoa essa nação. Dá mais uma chance. Dá mais uma oportunidade, Senhor. E tem outras versões que ainda diz, acrescenta assim, eu te rogo. Foi uma oração intercessória muito intensa. Uma oração intercessória muito fervorosa. Uma oração intercessória muito do fundo da sua alma. Ele disse, Senhor Jeová, perdoa. Eu te peço, Senhor, perdoa esse povo. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora você vê que o profeta, ele vai lançar aqui alguns argumentos para esse perdão de Deus. O primeiro deles é, como se levantará Jacó? Como se levantará Jacó? Senhor, se o Senhor fizer isso, como é que a nação que o Senhor escolheu vai escapar, Senhor? Como a nação que o Senhor escolheu vai ter subsistência? Como a nação que o Senhor escolheu vai permanecer? Lembra da tua graça, Senhor. Lembra da tua misericórdia. Lembra da tua longanimidade. Faz isso por amor de ti. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então ali tinha um homem que ficou na brecha.
No tempo de Jeremias, Deus fez um desafio para o profeta e disse: sai pelas ruas de Jerusalém e procura um homem que pratica justiça e ande conforme a minha vontade, e eu o perdoarei. Perdoarei aquele homem que estava andando com justiça. No tempo do profeta Ezequiel, o desafio foi mais intenso. Ele disse: se você achar nessa cidade um homem que esteja na brecha por essa cidade, eu perdoarei a cidade inteira. Foi um desafio mais completo e não foi achado ninguém. Mas aqui nós encontramos o profeta Amós se colocando na brecha pela nação de Israel. Se colocando na torre de vigília pela nação de Israel. Senhor Jeová, perdoa. Se o Senhor fizer isso, não tem como Israel escapar. É o fim da nação. Mas tem algo que está embutido aqui. Que está implícito. Quando ele diz, ele é pequeno, como se levantará Jacó? Como se levantará Jacó? Está subentendido aqui que se Deus perdoar, né, como o profeta estava pretendendo, ele também queria que Deus restaurasse aquela nação. Não só perdoasse, mas restaurasse. Senhor Jeová, perdoa. Mas levanta também nessa pergunta, como se levantará Jacó? Se Deus fizesse, se Deus mandasse o gafanhoto, seria o fim para Israel. Mas se Deus mandasse o perdão, haveria também restauração para aquela nação. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então é um papel também nosso, interceder, para que Deus perdoe a nação, mas também para que Deus restaure, Deus levante, Deus ponha a nação de pé. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Ele diz, como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Senhor, se Jacó for depender dele mesmo, ele é impotente, ele é fraco, ele não tem força, ele é ineficaz, ele fica inerte, Senhor. Então, a nação só depende de ti. A nação só depende de ti. Agora você vê que essa intercessão do profeta Amós, ela vai surtir efeito. Aqui no versículo 4 assim está escrito. No versículo 3. Então o Senhor se arrependeu disso. O Senhor voltou atrás. O Senhor viu que ali tinha um intercessor. O Senhor viu que alguém se colocou na brecha. E ele disse assim na parte final: não acontecerá, disse o Senhor. Então, por causa da intercessão, Deus mudou o plano. Por causa da intercessão, Deus mudou o rumo. Por causa da intercessão, Deus mudou a direção daquela nação, daquele quadro que a nação ia sofrer devido à infestação de gafanhoto. Deus disse, não vai acontecer. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Essa foi a primeira visão. Mas tem a segunda visão. Segunda visão. Porque o povo continuou a pecar, né? Em vez de agradecer a Deus, consertar sua vida, mudar seus modos, seu modo de pensar, seu modo de andar, seu modo de ver, se tornar um cidadão grato a Deus e andar em seus caminhos, o povo continuou em rebelião e isso é perigoso. Porque Deus é longano, Deus dá chance. Deus dá uma chance, Deus dá duas chances, mas Deus não é palhaço para alguém ficar fazendo da sacola da sua face, da sua pessoa, porque a Bíblia diz, tudo quanto o homem plantar, isso também colherá. Então, aquela pessoa que foi perdoada por Deus, que foi restaurada por Deus, ela tem uma responsabilidade de se manter nos caminhos de Deus, de se manter fiel ao Senhor, de não olhar para trás jamais e de sempre ser obediente. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então Deus vai dar outra visão para o profeta Amós, a segunda. Versículo 4, diz assim: assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo. Você vê que agora o negócio ficou mais apertado. Deus agora não queria mais fazer algo paulatinamente, porque o gafanhoto vinha, né, e acabando com a safra paulatinamente até acabar com tudo. Mas o fogo, ele é algo que consome mais rápido. Aqui Deus queria fazer algo com mais velocidade e com mais ferocidade, né? O castigo de Deus agora seria, mas ele queria contender por meio do fogo. Esse fogo ele seria, alguns intérpretes dizem que poderia ser uma seca terrível, com um vento quente, né, que acabava com tudo ali, chamado
Siroco, salvo me engano, esse vento quente, principalmente nas partes orientais, havia esse tipo de vento. Mas eu creio que aqui seja fogo mesmo. Deus deu a visão aqui que ele queria conter por meio do fogo. Era um fogo tão consumidor que o profeta chega a dizer assim: e consumiu o grande abismo. Esse fogo era um fogo tão terrível, tão drástico, que ele consumiu o grande abismo. Consumiu ali o grande abismo aqui, não é o inferno. O grande abismo aqui não é o inferno. O grande abismo aqui seria as fontes grandes de água, rios, até um mar, né? Aqui na visão, você vê que na visão até um mar. Seria possível Deus secar o mar? É possível, para Deus é possível tudo. Lá no livro da Abacuque ele disse: eu seco o mar, faço secar. Então você vê que o fogo seria tão grande que Deus queria consumir todas as fontes de água por meio do fogo. O fogo ia ser tão constante, tão intenso, que até todas as fontes de água iriam se acabar. Mas só que não era somente isso. A Bíblia diz: ó, e também queria consumir a terra. Então aqui seria a questão de aniquilação total. Deus queria aniquilar tudo. Plantação, fontes de água, o povo. Essa visão aqui ela foi uma visão um pouco pesada, deixou o profeta em choque. Agora, o profeta vai interceder mais uma vez. Só que dessa vez o profeta não pede perdão. Não pede para que Deus perdoe. Não pede, não argumenta em relação ao perdão. Ele argumenta em relação ao stop. Stop, pare. Ele vai dizer assim no versículo 5. Então disse eu: Senhor Jeová, cessa agora. Quer dizer, Senhor Jeová, para. Não faz isso, ó Deus. Põe o pé no freio, Senhor. Põe o pé no freio. Se o Senhor fizer isso, Senhor, vai acabar com tudo. A nação de Israel vai se extinguir. Não vai ficar nada, não vai ficar ninguém. Lembra das tuas próprias promessas, que sempre há de ter um remanescente. Lembra das tuas promessas, que sempre vai haver um restinho. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então esse profeta, ele é o profeta, nesse momento aqui, intercede. Senhor, para. Senhor, cessa, não faz isso, Senhor. Não faz isso. Se o Senhor fizer isso, será o fim da nação. E ele continua a argumentar, dizendo: como se levantará Jacó? Se o Senhor fizer isso, Senhor, é o fim, pois ele é pequeno. Aí aqui ele dá os mesmos argumentos de quando ele pede perdão. Ele fez um clamor tão intenso, um clamor tão agonizante, um clamor tão urgente, né? Porque ele disse assim: cessa agora. Senhor, se o Senhor fizer isso, Senhor, é o fim. Cessa agora, Senhor. Então foi um clamor urgente, foi um clamor com urgência, um clamor com emergência, um clamor para agora. Cessa, põe o pé no freio, não faz isso, breca, Senhor, breca. E a oração do profeta vai ter êxito mais uma vez. Está escrito no versículo 6. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Então, querido, eu quero incentivar você. Interceda por aquela pessoa que está afastada, que você acha que não tem mais solução. Interceda pela nação brasileira que está precisando muito. Mesmo que você não apoie as atitudes da liderança, os meios que a liderança governa, nosso dever cristão é interceder, é orar pelas autoridades e por quem está em eminência. E nesse momento eu quero fazer como o profeta Amós, orar junto com você. Vamos orar comigo? Vamos orar por aquele parente, vamos orar por aquela pessoa, vamos orar por aquele amigo que está afastado, que virou ateu, que não acredita mais em Deus, que está perdido na vida. E vamos orar pela nação brasileira. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu intercedo por essa nação. Assim como o profeta Amós, Senhor, eu te peço, perdoa. Assim como o profeta Amós, Senhor, eu te peço, cessa agora, Senhor. Deixa de formar os gafanhotos para destruir as plantações. Deixa de formar os gafanhotos para acabar com a plantação serôdia. Deixa de destruir, de formar os gafanhotos
para que ele não destrua, meu Pai, não acabe com as finanças, não acabe com o PIB, não acabe, meu Pai amado, com a agricultura, para que venha a sofrer toda a nação. Senhor Jeová, deixa de contender por meio do fogo, Senhor Jeová. Dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade para essa nação, Senhor. Abençoa, meu Pai, a liderança, aqueles que estão na presidência, aqueles que estão, meu Pai, no Senado, aqueles que estão na Câmara dos deputados, ó meu Pai amado, os deputados federais, os deputados estaduais, aqueles que estão em eminência, Senhor, vencer com essa nação, Senhor, perdoa os pecados dessa nação, Senhor, assim como no tempo dos profetas Amós, Senhor, está tudo fora de lugar, meu Pai, mas eu intercedo, meu Pai, por mais uma chance nessa noite, abençoa esse familiar, meu Pai, que está afastado, essa pessoa que já não crê mais em Jesus, essa pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida, essa pessoa, meu Pai amado, que está pensando em desistir, meu Pai amado, da sua família, essa pessoa, meu Pai amado, que está buscando meios ilícitos de enriquecer, meu Pai amado, eu coloco em tuas mãos, Senhor, cessa agora, meu Pai, de contender por meio do fogo e perdoa em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Meu querido, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e faça como o profeta Amós, seja um intercessor. Amém.